Mano, hoje a gente precisa falar um pouquinho sobre como a taxa Selic ela impacta tanto positivamente quanto negativamente na nossa economia e principalmente na nossa vida financeira. Então, a taxa Selic ela afeta diretamente o seu dinheiro e é por isso que hoje a gente precisa falar um pouquinho sobre taxa Selic, sobre como a política monetária no Brasil impacta diretamente a nossa vida. E é aquele negócio, né, mano? Atualmente você já sabe que a taxa Selic ela segue em um patamar extremamente alto, patamar extremamente restritivo, basicamente para tentar conter o avanço da inflação, do dólar e etc. Atualmente nós temos uma inflação aí que gira acima do teto da meta, que é 4,5%. A gente tem uma inflação de 5 e uns quebrados, ao mesmo tempo em que a gente segue muito distante da meta, que é 3%. E esse número elevado de inflação obriga o Banco Central a restringir a economia, restringir a política monetária, para que dessa forma a inflação volte para o teto da meta de 4,5% e logo em seguida volte para a meta de 3%. Então, além dessa questão envolvendo inflação, que está muito acima do esperado, ainda tem também a questão do dólar. O dólar, que como você já sabe, poucos meses atrás a gente estava com dólar girando na casa dos R$ 6. Hoje deu uma baixada por conta de um enfraquecimento global do dólar, entendeu? Mas só que depois das tarifas do Trump, a gente não sabe a quantas que vai ficar o nosso dólar, dado que o nosso comércio externo com os Estados Unidos pode dar uma diminuída por conta das tarifas. Mesmo com o Trump isentando aí cerca de 700 produtos, a gente ainda segue ainda com essa questão bem não resolvida em relação a dólar, dado que principalmente o nosso agro foi taxado, continua sendo taxado, produtos do agro, como por exemplo aí café, e isso daí, claro, pode mexer ali na nossa balança comercial, pode diminuir as nossas exportações para os Estados Unidos, e dessa forma isso daí pode contribuir aí para um avanço do nosso dólar, dado que ainda pode acontecer aí uma escalada de tensões envolvendo Estados Unidos e Brasil, né, no âmbito diplomático. A gente sabe que as coisas entre Estados Unidos e Brasil não estão indo muito bem em relação à diplomacia. Lula brigando com Trump, Trump brigando com Lula, brigando com STF contra o Trump. Então tem toda essa questão aí envolvendo as brigas dos governos, entendeu? Então a gente precisa ver ainda se vai escalar toda essa situação e se o dólar vai ser mais pressionado ainda devido a tudo isso, entendeu? Mas de qualquer forma, atualmente o Banco Central segue aí com a taxa Selic de 15%, basicamente para poder tentar segurar aí a inflação e o dólar, e também para poder fazer algumas manutenções na economia, principalmente envolvendo ali o âmbito de política fiscal, né? Atualmente a gente segue aí com a política fiscal bem expansionista. Política fiscal, se você não sabe, é basicamente os gastos do governo, os gastos públicos. Então, se a política fiscal for expansionista, então isso daí quer dizer que o governo está gastando muito dinheiro, e a partir do momento que o governo gasta muito dinheiro, então ele basicamente pressiona também a inflação, desvaloriza a moeda, aumenta a dólar e contribui para tudo subir para cima, entendeu? Inflação, dólar e também os juros, tudo isso daí, claro, entra na conta do Banco Central, para que dessa forma eles decidam ali o quão elevada ou se será necessário diminuir os juros. Quando a gente fala do âmbito positivo, existe o âmbito positivo e o âmbito negativo de você ter uma taxa Selic extremamente alta, igual a gente tem agora. O âmbito negativo, começando por falar primeiro das coisas ruins que uma taxa Selic alta dessa forma causa a nossa economia, a gente pode começar citando inclusive a pressão sobre as pessoas mais pobres, dado que, conforme nós já falamos em vídeos anteriores, quanto mais alta tiver a taxa Selic, então inevitavelmente mais difícil
será o acesso ao dinheiro. Então, mais difícil será você pegar empréstimo, mais difícil será você fazer financiamento. Essa dificuldade ela aumenta basicamente porque os juros ficam maiores. E se você está endividado, se você precisa pegar empréstimo ou quer fazer um financiamento nesse momento em que a taxa Selic está extremamente alta, extremamente restritiva, então inevitavelmente você terá que pagar juros maiores. E quando a gente fala de juros maiores, a gente está falando basicamente dos maiores juros do mundo, tanto nominal quanto real. O Brasil atualmente segue com os maiores juros do mundo. Se você olhar aí ao redor do mundo, dificilmente você vai achar aí uma taxa de juros a 15%, a não ser que você vá para os países que sejam exceção, como por exemplo aí a Venezuela, Argentina, esses países aí que vieram e estão em um estado de quebra, vamos dizer assim, entendeu? Então o Brasil ele segue com essa política monetária bem restritiva que aperta ali os juros cobrados por aqueles que precisam tomar crédito. Então esse é um ponto negativo. Existe outro ponto negativo também, que aqui envolve basicamente um cenário macro, que é basicamente desacelerar a economia, entendeu? Esse é o principal objetivo da taxa Selic, desacelerar a economia, desaquecer a economia, para que dessa forma, desaquecendo a economia, a inflação volte para a meta. E conforme nós falamos anteriormente, dado que quanto mais você enxuga a política monetária do país, então inevitavelmente mais a sua moeda tende a se valorizar, né? E inevitavelmente a inflação ela tende a voltar para a meta. Só que esse é um processo doloroso, é o famoso remédio, né? O remédio amargo que os caras aplicam na economia, basicamente para poder ver se a economia sara e a inflação volta de volta para a meta. Mas só que esse processo é doloroso porque ele afeta o crescimento do país, dificulta o crescimento, dado que inclusive, além das pessoas físicas terem dificuldade para poder ter acesso ao dinheiro, ter acesso a empréstimos, ter acesso a crédito, as empresas também, entendeu? E a partir do momento em que você mexe ali no caixa das empresas, dificultando o acesso a financiamentos, empréstimos, então inevitavelmente você acaba afetando a produtividade das empresas. E se as empresas estão com a produtividade afetada, então inevitavelmente elas vão crescer menos, e empresa crescendo menos significa crescimento econômico menor. Então aqui você vai vendo que uma coisa ela vai puxando a outra, vai ligando a outra, e a partir do momento em que você tem empresas crescendo menos, então você também tem empresas contratando menos, empresas pagando menos salários, e isso daí, claro, é ruim para todo o desenrolar da economia. E é por isso, inclusive, que quando a taxa Selic está alta, o crescimento do país é reduzido. Esse é mais um fator negativo, só que é um fator negativo que ele é necessário você passar por ele quando você tem a sua moeda muito desvalorizada, igual a gente estava tendo o real, entendeu? O real ano passado, se você olhar, foi a moeda que mais desvalorizou ao redor do mundo. Então é necessário passar por esse remédio amargo quando a moeda do país está desvalorizando muito e quando a inflação e o dólar estão disparando, igual eles estavam disparando pouco tempo atrás. Só que além desses pontos negativos, existem também alguns pontos positivos de você ter uma taxa de juros extremamente alta, igual você está tendo agora. E o primeiro é basicamente relacionado ao investimento, entendeu? Aos investimentos. Você que possui dinheiro sobrando, se você investe agora, então inevitavelmente você vai colher boas rentabilidades, você vai acabar se dando bem ali na renda fixa, principalmente. O Banco Central vem sinalizando, né, que não vai mais subir juros, que o juro já está em um patamar restritivo o suficiente. Só que também há quem diga que caso necessário, então o Banco Central vai subir sim. E qual que é a estratégia nesse cenário incerto? Se o Banco Central realmente for subir juros, então inevitavelmente a gente segue ali posicionado em renda fixa pós-fixada. Se a gente vê que o Banco Central
está com uma tendência de queda de juros, então a gente se posiciona em renda fixa pré-fixada. Claro que existe ali uma análise mais precisa em relação à curva de juros e em relação à marcação a mercado, para que dessa forma a gente não perca dinheiro fazendo cagada, mas de forma simplória, de forma simples e direta. Se o Banco Central for subir juros, a gente lucra com pós-fixado. Se for cair juros, a gente lucra com pré-fixado. Mas de qualquer forma, tendo em mente o quão alta a taxa de juros, a taxa Selic já está, então inevitavelmente quem estiver na renda fixa vai acabar lucrando, entendeu? E esse, claro, é um dos primeiros pontos positivos de você ter uma taxa Selic tão alta. O segundo ponto positivo é basicamente a queda da inflação. Então, como nós falamos anteriormente, quanto mais alta tiver a taxa Selic, então mais forte será o remédio para a inflação voltar ali para os números da meta, ou seja, para a inflação cair. Então, quando você tem uma taxa Selic muito alta, então inevitavelmente você acaba tendo ali uma inflação mais baixa, ao mesmo tempo em que você tem também mais um ponto positivo aqui, que é basicamente a valorização da moeda, dado que a partir do momento que você tem juros maiores, você acaba atraindo investidores internacionais aqui para o Brasil. Esse investidor que entra aqui no Brasil em busca dessa taxa de juros mais alta, ele acaba trazendo dólar. E a partir do momento em que você tem esses caras entrando aqui em busca de juros, esse cara ele acaba trazendo dólar, e isso daí acaba valorizando o real perante o dólar, entendeu? Então é nesse compasso que você vê o câmbio começar a cair. Você vê ele hoje em dia, por exemplo, na casa dos 5,50, na casa dos 5,40, entendeu? Muito por conta desse capital externo que entrou aqui no Brasil, seja em busca de juros ou até mesmo em busca da nossa bolsa de valores. O fato é que esse investidor externo que entra aqui no Brasil apenas em busca da taxa de juros, que está alta, esse investidor aí, ele não é o investidor ideal para o Brasil, não é o investidor ideal para o nosso crescimento, dado que ele está aqui apenas em busca de juros altos. Mas de qualquer forma, ele pelo menos ajuda a gente a valorizar mais a nossa moeda e ajuda a gente a segurar a valorização do dólar, entendeu? Então, taxa de juros alta também tem esse ponto positivo. Esses pontos positivos, né, no caso, primeiro é beneficiar investidores, segundo é reduzir a inflação, terceiro é reduzir o dólar, valorizando o real. E tem mais um quarto ponto positivo aqui, sendo bem breve e ligando até um ponto que nós falamos anteriormente, envolvendo política fiscal, gastos públicos, que é basicamente tentar mitigar os danos causados por uma política fiscal expansionista, entendeu? Então, quando você tem um governo muito gastador, quando você tem um governo que sempre prioriza o aquecimento econômico não produtivo, a partir do momento em que o governo ele gasta muito dinheiro, então ele está basicamente visando aquecer a economia, mas só que isso daí não é muito produtivo, não é muito eficiente, porque você aumenta a inflação e você também desvaloriza a sua moeda. E a partir do momento em que o governo ele faz isso, começa a agir dessa maneira, basicamente para poder trazer ali um senso de melhora econômica para sua base eleitoral, para que dessa forma consiga vencer eleições, ganhar votos e etc. A gente já explicou sobre isso em vídeos anteriores. Se você tiver um pouco perdido em relação à política fiscal, a situação econômica do Brasil, então dá uma olhada nos vídeos anteriores. Aqui a gente está só dando uma resumida, mas de qualquer forma, quando o governo gasta muito dinheiro, quando você vê um governo gastador e toda essa gastança ela acaba causando danos à economia, e principalmente danos envolvendo uma inflação mais alta, uma moeda desvalorizada, conforme nós falamos, e uma das únicas ferramentas que você tem à sua disposição para poder mitigar esses danos causados é basicamente a taxa Selic, entendeu? Principalmente a taxa Selic alta, dado que ao compasso em que o governo vai gastando muito, a taxa Selic alta ela vai enxugando esses gastos, entendeu? Então a gente vê que atualmente a gente segue com o executivo, o governo Lula gastando muito dinheiro, e do outro lado o Banco Central com a política monetária restritiva, com a taxa Selic alta, enxugando
todo esse dinheiro que está sendo colocado de forma não produtiva na economia pelo executivo, entendeu? Então esses são os verdadeiros pontos positivos e negativos de você ter uma taxa Selic alta, igual você tem agora, de você ter uma taxa Selic no seu ecossistema econômico. Taxa Selic, ela serve basicamente para isso, é um instrumento de política monetária que o Banco Central usa basicamente para poder fazer essas coisas que nós falamos aqui e também agir perante diferentes cenários econômicos. Diante do cenário econômico que a gente está vivendo agora na nossa economia, a taxa Selic, ela está agindo, ela está trabalhando basicamente dessa forma que nós conversamos hoje aqui. Mas só que o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta a sua opinião abaixo aí, já aproveita, já deixa o like, deixa a inscrição, tem vários vídeos decentes aqui no canal para você dar uma olhada. Para que você entenda esse vídeo aqui de forma mais clara, é preciso você voltar atrás um pouquinho aqui no canal e assistir os vídeos que nós já fizemos aqui, entendeu? Sempre falando sobre política fiscal, falando sobre economia. Volta e dá uma assistida lá, porque aí você vai entender de forma mais clara, vai encaixar as peças de tudo que nós falamos aqui, principalmente em relação à política fiscal. Então dá uma assistida aí no canal, já se inscreve, ativa a notificação, porque aqui você vai sempre encontrar conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Se está relacionado a dinheiro, economia, investimentos, negócios, você já sabe que você vai encontrar aqui. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos e em breve nós seremos ricos.